Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca do Evangelho de Cristo. E hoje o tema está muito interessante. Nós vamos refletir sobre a seguinte frase: Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Que é um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Durante a conversa entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana, onde ela estava muito preocupada como devia adorar ao Senhor, se em Jerusalém ou se lá em Samaria, no monte da região. E o Senhor Jesus diz: Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. Então, nós vamos nos debruçar sobre a natureza de Deus e, consequentemente, a principal natureza nossa, que nós também surgimos, fomos feitos em Deus. Todas as coisas foram feitas nele e por ele e para ele, né? E através também de Cristo, seu Filho amado, segunda pessoa da Trindade. Então, Deus é Espírito. Nós vemos lá na narrativa de Gênesis, quando o Senhor ele vai criar o ser humano, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Logo, e mais ali em Gênesis 2, versículo 7, diz que o Senhor formou o ser humano do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. E esse fôlego de vida é uma palavra em hebraico chamada ruar, que significa justamente espírito. Em outras passagens bíblicas, nós vemos que esse mesmo termo é utilizado para se referir ao Espírito de Deus, ruar. Ou seja, todos nós temos, desde o nascimento, essa fagulha divina, essa fagulha de eternidade no nosso coração, que é o nosso espírito. Salomão diz: o homem volta ao pó, mas o espírito retorna para Deus. Então, esse espírito que é eterno, ele foi feito para ser o centro das decisões humanas. Nós deveríamos nos guiar pelo nosso espírito, primeiramente. De fato, nós somos também formados pela matéria, que é o corpo, esse corpo corruptível que envelhece, adoece, apodrece, e também pela nossa mente, a nossa consciência, o nosso centro de emoções, de decisões, de racionalidade. Mas aquele que está em Deus, o verdadeiro adorador, ele não é mais guiado pela vontade da carne, nem pela vontade da sua própria mente, mas sim pela vontade do Espírito. Isso significa que mesmo nas circunstâncias mais adversas, como nós vemos quando o apóstolo Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, cansados e machucados, poderiam estar murmurando contra Deus, mas a boca deles exaltava o nome do Senhor, louvava a Deus dentro da prisão. Por quê? Porque eles eram verdadeiros adoradores. A carne deles estava o quê? Querendo descansar, querendo se recuperar, precisava de atendimento médico, de cuidados, mas eles ficaram com essa dor anestesiada, porque o centro de controle da vida deles era o Espírito. E quando nós agimos, quando o nosso Espírito é fortalecido, assim nós damos lugar também para que o Espírito Santo de Deus, porque Deus é Espírito, ele também habite em nós. Nós alcançamos a revelação justamente quando nós anulamos essas vontades mais primitivas da carne, que é a fome, é o desejo sexual, é a ira, a raiva, junto com o núcleo das emoções, né? Nós vemos que o homem, quando ele é controlado somente pela carne e pelas suas emoções, ele tende a pecar, a desagradar a Deus, porque ele vai fazer tudo o que ele tem desejo. Tudo o que a carne dele tem desejo, ele vai executar. Então, se ele olha para alguém e sente desejo, ele não vai pensar duas vezes em pecar, em se prostituir. Temos até esses exemplos extremos, né, onde homens cometem atos hediondos, estupros. Por quê? Porque não conseguem dominar os seus próprios desejos. Eles agem como talvez piores do que muitos animais. Então, aquele que é nascido de Deus, o verdadeiro adorador, ele não é mais guiado pelo desejo da carne, não é mais guiado pelas suas emoções. Hoje eu não quero orar, hoje eu estou cansado, hoje eu não tenho vontade de ler a palavra. Isso tudo é desejo da carne. Normalmente a carne e a nossa mente, ela vai
lutar contra o espírito. Porque tem coisas de Deus que vão parecer ilógicas para nós. As coisas de Deus, elas são como loucura, né, para o homem. O apóstolo Paulo fala também. As coisas do espírito, né? Porque Deus é espírito. Então, você não consegue adorar a Deus somente pela carne. A carne é movida por emoções. Pode ser até que hoje você esteja muito empolgado e sinta arrepio, fique emocionado, chore. Hoje eu estou com desejo, estou com energia. A minha carne está com energia de ir adorar a Deus, de ler a palavra, de ir para a igreja, de cantar um louvor. Mas se amanhã a sua carne enfraquecer? Porque a carne, ela é apenas uma embalagem que sofre o efeito do tempo, das doenças, o efeito do cansaço. E se amanhã você pegar uma virose, uma gripe ou alguma outra doença que enfraqueça a sua carne, aí você vai deixar também de buscar a Deus por isso? Não, né? Aquele que é dominado pelo Espírito, obviamente, respeitando os limites também do corpo. É claro que não estou aqui querendo induzir que ninguém faça trabalhos forçados ou sacrifícios para Deus. Não é isso. Mas é como o exemplo que eu falei do apóstolo Paulo e de tantos outros servos de Deus que passaram por sofrimentos terríveis. Foram presos, muitos mortos, outros passaram pela fogueira, pelas covas de leões, as arenas onde foram mortos, massacrados, mas não negaram a fé, porque as decisões deles não eram baseadas nem na racionalidade humana, que ora, seria muito mais lógico negar Jesus Cristo e viver. Isso seria uma decisão lógica, até porque para muitos Deus não existe, é um Deus invisível, você vai morrer por um Deus invisível. Mas para esses servos que não eram baseados na racionalidade humana, esses apóstolos e esses cristãos da igreja primitiva, eles não viviam mais baseados na carne. Eles alcançaram esse patamar de serem verdadeiros adoradores, a ponto de entregarem-se ao exército romano para serem mortos, apedrejados, sacrificados. E a dor física não foi maior do que essa fidelidade a Deus. Isso só se alcança quando você está nessa dimensão do Espírito, que ainda que a sua carne padeça, essa embalagem imperfeita, ela seja rasgada, trucidada, né? O seu espírito permanece intacto. E com a esperança da coroa da vida, que é o que o Senhor prometeu a todos nós. Então, aqui também um exemplo máximo foi o próprio Jesus. Ele não morreu pela humanidade por conta de uma vontade da carne ou pelas suas emoções e desejos. Tanto é que na oração dele no Getsêmani ele fala: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Ali foi o aspecto humano de Cristo que, por um breve momento, tomou lugar. A vontade dele, se fosse possível, era não padecer aquele sofrimento, que houvesse alguma outra alternativa. Mas ele, em espírito, terminou a oração dizendo: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é essa a postura que todos nós devemos ter. Nós não devemos agir pela vontade da carne. Hoje eu só sirvo a Deus porque eu estou com vontade, eu estou bem, eu estou em prosperidade, tenho saúde, hoje eu quero servir a Deus, amanhã não, amanhã eu não quero. Não. Quem é esse tipo de cristão? De fato, é um cristão imaturo que ainda não alcançou esse patamar de verdadeiro adorador, que, independente da circunstância física, mesmo que seja ilógico para a mente humana fazer determinada atitude, esse indivíduo ele vai buscar a Deus e ele permanece obediente, ele adora ao Senhor, dá graças em todas as circunstâncias, né? O apóstolo Paulo fala: em tudo dai graças. Então, para que você alcance esse patamar, você tem que ser moldado completamente, anular a sua vontade carnal e a sua razão, principalmente quando ela for de encontro aos preceitos de Deus, para que assim você seja um verdadeiro adorador, viva em espírito, e assim você será cheio também do Espírito Santo, que ele só habita naqueles que alcançaram esse mistério. Da mesma forma, para concluir, aqui falando de adoração, eu como também instrumentista e que oferto hinos e louvores a Deus, os nossos louvores e hinos, eles devem refletir também esse nível. A adoração verdadeira adora ao Senhor em espírito. Ou seja,
não são hinos carnais que falem apenas de conquistas humanas ou apenas de emocionalismo, né, que seria o segundo nível aqui da mente, mas sim hinos que exaltem os atributos atemporais, os atributos eternos de Deus, que falem da justiça de Deus, que falem de arrependimento de pecados, que falem do novo nascimento, que falem da salvação, que falem do cumprimento das profecias, inclusive para os últimos tempos, do retorno de Cristo, o seu milênio, a transformação espiritual. Quando os hinos falam desses temas, você pode dizer, de fato, isso é uma verdadeira adoração, porque não está mais baseada no nível da carne ou do emocionalismo, só fala de eu não tinha nada, mas Deus me deu tudo, esse tipo de louvor que é centrado no homem, né? Mas que não exalta os atributos de Deus, quem Deus é, né? Então, dessa forma, nós podemos entender como deve ser a verdadeira adoração. Se você gostou desse vídeo, eu convido a se inscrever no canal, curta, também compartilhe com seus amigos e comente abaixo também a sua opinião a respeito. E um forte abraço.